Todo governo jura que sua moeda é estável. Todo banco central insiste que a inflação está sob controle. E toda vez, a realidade os desmente. De Weimar a Zimbábue, da Argentina à Turquia, pessoas acordaram para descobrir que seus salários não compram mais nada, que suas economias evaporaram durante a noite e que o futuro que planejaram foi devorado por forças que pensavam estar domadas. A desvalorização não é exceção. A desvalorização é inevitável. A verdadeira questão não é se o dinheiro vai perder valor, é o que você faz quando ele perde. A ilusão de estabilidade monetária é o erro financeiro mais perigoso de todos. Olhamos para nossas contas bancárias, para as notas em nossas carteiras e assumimos que são sólidas. Mas dinheiro não é sólido. É confiança. E confiança pode se dissolver em horas. Por isso a história é tão implacável e tão valiosa. Cada colapso monetário deixa rastros de lições, padrões e avisos sobre o que realmente preserva poder de compra e o que desaparece como fumaça. E se você prestar atenção, verá que os sobreviventes dessas catástrofes não foram os que confiaram mais, foram os que duvidaram primeiro. Veja a Alemanha de Weimar, frequentemente lembrada como o caos que pavimentou o caminho para Hitler. Mas antes da ascensão do fascismo, havia uma implosão monetária tão brutal que redefiniu o que significa perder tudo. Após a Primeira Guerra Mundial, a Alemanha foi esmagada por reparações impossíveis de pagar. O governo, desesperado, começou a imprimir marcos sem parar. No começo parecia funcional, depois a confiança rachou. Em 1923, a situação era apocalíptica. Um pão custava bilhões de marcos. Trabalhadores recebiam salários 2 vezes ao dia, porque pela manhã o dinheiro ainda comprava algo, mas à tarde já não valia nada. Pessoas empurravam carrinhos de mão cheios de notas para comprar batatas. Poupanças de uma vida inteira, acumuladas com sacrifício, viraram papel de parede literal, porque era mais barato usar marcos como isolamento do que comprar materiais de construção. O que sobreviveu? Não promessas governamentais, não contas bancárias. Quem tinha ouro, moedas estrangeiras ou bens físicos, atravessou o inferno. Quem confiou no marco alemão foi aniquilado. Essa é a primeira lição atemporal. Quando governos imprimem sem freio, o dinheiro não perde valor gradualmente. Ele entra em colapso vertical, e os últimos a perceber são os primeiros a perder tudo. Mas nem todo colapso monetário vem de impressoras descontroladas. Às vezes, vem de decisões políticas que parecem racionais até o momento em que tudo explode. Na União Soviética, durante décadas, o rublo era fictício. Não havia mercado real, não havia preços reais. O governo decidia quanto tudo custava, e as prateleiras viviam vazias. As pessoas tinham dinheiro no papel, mas não havia nada para comprar. Quando a União Soviética desmoronou em 1991, o rublo entrou em queda livre. A hiperinflação devorou economias. Aposentados que tinham trabalhado toda a vida sob a promessa de segurança estatal descobriram que suas pensões não compravam pão. Médicos, engenheiros, professores, pessoas educadas e produtivas foram forçados a vender pertences pessoais nas ruas para sobreviver. E quem prosperou? Os que tinham acesso a dólares, os que controlavam recursos físicos, os que podiam negociar fora do sistema oficial. A economia paralela, antes marginal, tornou-se a economia real. A lição é clara como vidro. Quando o dinheiro oficial perde significado, o poder migra para quem controla valor tangível. Moeda não é riqueza. Moeda é apenas o veículo. E quando o veículo quebra, só resta o que você pode tocar, trocar ou comer. E se você acha que isso é distante, veja a América Latina. A Argentina é um laboratório vivo de colapso monetário, não uma vez, não 2 vezes, mas repetidamente ao longo de décadas. Nos anos 80, a inflação chegou a milhares % ao ano. Nos anos 90, o governo prometeu estabilidade atrelando o peso ao dólar. 1 a 1, fixo, inquebrado. Por alguns anos, funcionou. As pessoas voltaram a confiar. Investiram, pouparam, planejaram. Então, em 2001, tudo desabou. O governo quebrou a paridade, desvalorizou o peso e confiscou depósitos bancários em dólares, convertendo-os à força em pesos desvalorizados. Isso não foi teoria econômica. Foi roubo institucionalizado. Famílias que tinham dólares no banco acordaram com pesos que valiam 1/3.
Empresas faliram, o desemprego explodiu, e os argentinos aprenderam uma lição que carregam até hoje. Nunca, jamais, confie que o governo vai respeitar suas economias quando a crise apertar. O que importava então, e importa agora, não era ter dinheiro no banco, mas ter dinheiro fora do alcance do Estado. Dólares escondidos em casa, ouro, propriedades, qualquer coisa que o governo não pudesse confiscar com uma canetada. Se isso soa extremo, olhe para o Zimbábue. Em 2008, o país viveu uma das piores hiperinflações da história moderna. A taxa de inflação atingiu números que desafiam a compreensão, bilhões% ao mês. O governo imprimia notas de 100 trilhões de dólares do Zimbábue, que não compravam uma dúzia de ovos. Professores paravam de lecionar, porque o salário não cobria o transporte até a escola. Hospitais fechavam porque remédios custavam mais do que o orçamento anual. Fazendeiros abandonavam plantações porque colher custava mais do que o valor da safra. O dinheiro deixou de ser meio de troca e virou piada amarga. E o que sobreviveu? Dólares americanos, rands sul-africanos, mercadorias. O Zimbábue abandonou sua própria moeda e adotou moedas estrangeiras porque seu próprio dinheiro havia se tornado lixo. Para os cidadãos comuns, foi devastador. Décadas de trabalho evaporaram. Para os que tinham conexões, ouro ou acesso à moeda estrangeira, foi oportunidade. Compraram terras, negócios e propriedades a preços ridículos, enquanto o resto da população afundava. É uma lição que o mundo prefere ignorar. Colapso monetário não é ficção histórica, é realidade contemporânea. E quando acontece, a distância entre sobrevivência e ruína é medida não em quanto você tem, mas em que forma você tem. A Turquia oferece um estudo de caso ainda mais recente e desconfortavelmente familiar. Nos últimos anos, a lira turca despencou. A inflação disparou. O governo insistiu que estava tudo sob controle, que a política monetária era sólida, que o povo deveria confiar. Mas os preços nas prateleiras contavam outra história. Alimentos, combustível, eletricidade, tudo subindo vertiginosamente. Salários que antes sustentavam famílias confortavelmente, agora mal cobriam o básico. E os turcos, especialmente os mais jovens e instruídos, fizeram o que pessoas em desvalorização sempre fazem. Fugiram para ativos reais. Compraram ouro, dólares, criptomoedas, qualquer coisa menos liras. Investiram em imóveis, em bens duráveis, em qualquer coisa que não derretesse na mão. O governo reagiu tentando forçar as pessoas a manter liras, limitando acesso a moedas estrangeiras, punindo quem negociasse fora dos canais oficiais. Mas quanto mais restringia, mais as pessoas encontravam formas de escapar. Porque essa é a verdade nua. Você não pode legislar confiança. Quando o povo perde fé na moeda, nenhum decreto pode restaurá-la. E os que insistiram em confiar, os que mantiveram economias em liras porque parecia patriótico ou seguro, viram seu poder de compra evaporar mês após mês. Até agora, o padrão deveria estar cristalino. Seja em Weimar, na União Soviética, na Argentina, no Zimbábue ou na Turquia, os mesmos temas se repetem. Dinheiro impresso sem controle colapsa. Governos confiscam economias quando a pressão aumenta. E os que sobrevivem nunca são os que confiam cegamente no sistema, mas os que reconhecem sua fragilidade antes que rache. A parte mais assustadora da história é que o colapso monetário não é apenas passado. Está acontecendo agora, em tempo real, em dezenas de países. Na Venezuela, a inflação destruiu o bolívar de tal forma que as pessoas pesam dinheiro em vez de contá-lo, porque é mais rápido. No Líbano, como já mencionamos, os bancos simplesmente trancaram as portas. Na Nigéria, sucessivas desvalorizações do Naira empurraram milhões para a pobreza, enquanto os conectados trocavam para dólares. Esses não são casos isolados, são sintomas de uma realidade global. Sistemas monetários são frágeis, governos priorizam sua própria sobrevivência sobre a sua, e quando a crise chega, você está sozinho. Então, como você se protege quando o dinheiro perde valor? A história mostra que não há resposta única. Em Weimar, era ouro e moedas estrangeiras. Na União Soviética, era ter dólares e acesso a mercadorias reais. Na Argentina, era tirar seu dinheiro do sistema antes que fosse confiscado. No Zimbábue, era abandonar a moeda local completamente.
Na Turquia, era diversificar para fora da lira antes que o governo fechasse as portas. Os métodos mudam, mas o tema é constante. Sobrevivência vem não da fé cega em papel ou promessas estatais, mas de reconhecer o que mantém valor real quando ilusões desmoronam. E aqui está o paradoxo que deveria acordá-lo. Desvalorização é tanto tragédia quanto oportunidade. Para os despreparados é catástrofe. Mas para aqueles com reservas em ativos reais, liquidez em moedas fortes, ou a capacidade de produzir valor independente do sistema monetário, é o momento de adquirir riqueza a uma fração de seu custo anterior. Depois de Weimar, os que tinham ouro compraram propriedades inteiras. Depois do colapso soviético, os oligarcas compraram fábricas estatais por nada. Depois da crise argentina, investidores estrangeiros compraram empresas e terras a preços de liquidação. A história nos mostra que proteção não é apenas defesa. É também se posicionar para capturar o que outros, sob pressão, são forçados a abandonar. Mas riqueza não é só o que você possui. É também o que você pode fazer. Os sobreviventes da história não foram apenas aqueles com ouro ou propriedades. Foram aqueles que podiam criar valor quando outros não conseguiam. O padeiro que ainda fornecia pão, o mecânico que ainda consertava carros, o agricultor que ainda produzia alimentos, o comerciante que conseguia mover mercadorias através de fronteiras, essas eram as pessoas que não apenas sobreviveram aos colapsos, mas prosperaram neles. Em toda crise, dinheiro perde significado, mas produção nunca perde. Pessoas ainda precisam comer, construir, negociar, viver. E aqueles que conseguem suprir essas necessidades nunca ficam pobres por muito tempo. Essa é a proteção mais profunda. Não fé cega em instituições. Não esperança de que governos ou bancos vão salvá-lo, mas a combinação de ativos reais, habilidades reais e a consciência de que ilusões sempre colapsam. Cada crise monetária é uma transferência. Dos muitos que confiaram para os poucos que se prepararam. De promessas de papel para valor tangível, de poupadores passivos para produtores ativos. A história mostrou esse padrão repetidamente. Então a questão não é se o dinheiro vai perder valor. Ele sempre perde. A questão é se você será um dos muitos deixados segurando promessas ou um dos poucos segurando algo real. A história não se repete, mas se você a ignorar, ela vai te esmagar da mesma forma. Se isso te deu uma nova perspectiva, se inscreva. A história tem as respostas. Eu vou te mostrar onde procurar.